Hoje, vocês vão conhecer quem realmente não me quer na cadeira presidencial. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas, que eu lamento. Para muitos, vai deslustrar a sua tão defendida biografia. Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Sempre falei para ele: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. Olha, o que se viu em Brasília hoje é algo sem precedentes. Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, eles construíram a biografia com base na defesa da moralidade, da ética e no combate à corrupção. E é a essência do discurso dos dois, esses temas. E se juntaram no governo com a promessa de aplicar esse discurso. E acontece o que com os dois? O casamento acaba da pior forma possível, um acusando o outro de quase tudo aquilo que eles sempre disseram que combatiam. E agora vai acontecer o quê? Os dois vão ser investigados pelo Procurador-Geral da República. E durante o pronunciamento de Bolsonaro sobre a demissão de Moro, houve panelaço pelo país. Panelaço no Cabral. As declarações de Sérgio Moro ao confirmar o pedido de demissão provocaram reações imediatas de todos os lados. No Congresso Nacional, líderes de partidos lamentaram a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lamento que, por procurar trocar o comando da Polícia Federal por motivos impublicáveis, o presidente Bolsonaro faça movimentos que levem à demissão do ministro Sérgio Moro. Essa demissão só pode ser comemorada por quem é a favor da corrupção, por quem defende os crimes de colarinho branco. É uma notícia péssima para o governo e pior ainda para o Brasil, porque se já tínhamos uma crise de saúde e uma crise econômica instalada, se consolida de uma vez por todas essa crise política. O PSB pediu a abertura de uma CPI para investigar a tentativa de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, denunciada pelo agora ex-ministro da Justiça. Deputados também vão convocar Sérgio Moro para dar explicações à CPMI das fake news sobre
a exoneração do diretor-geral da instituição, Maurício Valeixo. O documento já foi protocolado. Pelas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique pediu que Jair Bolsonaro renuncie antes de ser renunciado, o que pouparia um longo processo de impeachment. A Federação Nacional de Policiais Federais defendeu o direito do presidente de fazer trocas na equipe, mas sem interferências nas investigações. Nós temos muita preocupação em relação a qualquer tipo de ingerência política, de interferência nas nossas investigações. A Polícia Federal há muito tempo desfruta dessa autonomia investigativa. Nós realmente nunca tivemos um caso de interferência política no conteúdo das nossas investigações. Parlamentares da base aliada saíram em defesa de Bolsonaro. A deputada do PSL, Carla Zambelli, afirmou que há 5 anos luta pela autonomia da Polícia Federal e que o presidente acredita no mesmo. O deputado do Podemos, Marco Feliciano, escreveu: "É no fogo cruzado de uma guerra que os bons soldados se revelam. Agora vamos ver quem é quem nessa história." O deputado Bibo Nunes, também do PSL, se manifestou a favor de Bolsonaro. O que me chocou mais também foi a maneira desleal como ele saiu. Nem ao menos foi conversar com o presidente da República e programou uma coletiva onde tentou denegrir a imagem do presidente da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse que é preciso aguardar os desdobramentos das declarações de Moro, classificadas por ele como graves. Antes mesmo da confirmação da demissão, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, destacou em uma videoconferência o papel de Sérgio Moro e da Operação Lava Jato no combate à corrupção. O fato é que ele é o símbolo deste processo histórico. E, portanto, eu acho que isso revela, como fatos já vinham revelando, um certo arrefecimento desse esforço de transformação do Brasil. Em nota, procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná consideraram inconcebível que o presidente da República tenha acesso a informações sigilosas ou que interfira em investigações. Afirmaram ainda que a tentativa de nomeação de autoridades para interferir em determinadas investigações é ato da mais elevada gravidade e abre espaço para a obstrução do trabalho contra a corrupção e outros crimes praticados por poderosos. Em nota, o ex-presidente Michel Temer disse que o Brasil está atravessando a maior crise da sua história, sanitária, econômica e agora política. Palavras dele, abre aspas, "Para a crise sanitária e econômica precisamos de união, solidariedade e muita energia. Para a crise política, as palavras-chave são equilíbrio e responsabilidade. Só assim sairemos maiores de todas elas." Além de escolher um substituto para assumir a direção da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro pode desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2. A lista de possíveis nomes começou antes mesmo de Sérgio Moro anunciar o pedido de demissão. O presidente Jair Bolsonaro já cogitava a escolha do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência para substituir Maurício Valeixo na Polícia Federal. Alexandre Ramagem é delegado da PF desde 2005. Nas últimas eleições, ele assumiu a coordenação de segurança da campanha de Bolsonaro após o atentado em Juiz de Fora. Antes de comandar a ABIN, ele foi assessor especial na Secretaria de Governo da Presidência da República. Outra possibilidade é o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, também delegado federal. A ideia chegou a ser discutida por Bolsonaro nesta semana, com o governador Ibanez Rocha. Com a saída de Moro do governo, o presidente passou a buscar mais 2 nomes, com a ideia de efetivar um antigo sonho, desmembrar Justiça e Segurança Pública em 2 ministérios. Ivan Sartori, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, está na lista para assumir a Justiça. Ele foi relator do recurso que anulou julgamentos que condenaram policiais militares pelas mortes de presidiários no Carandiru há 28 anos. O atual chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é outro nome cogitado, homem de extrema confiança de Bolsonaro. Anderson Torres, secretário de Segurança da capital, aparece também como um dos cotados para a segurança. Por fora, corre ainda o ex-deputado federal Alberto Fraga, oficial da reserva da PM. A repórter Carolina Vilela tem mais informações ao vivo de Brasília. Carol.
Lana, a exoneração de Sérgio Moro já foi publicada no Diário Oficial da União. E o presidente Jair Bolsonaro republicou a exoneração de Maurício Valeixo, da direção-geral da PF, desta vez sem a assinatura de Sérgio Moro. Havia ainda a expectativa de que os presidentes da Câmara e do Senado se pronunciassem sobre a saída de Moro e as declarações feitas por ele. Mas Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ainda não comentaram o assunto. Na Câmara, há pelo menos 28 pedidos de impeachment contra Bolsonaro e o mais recente foi protocolado hoje pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. A renúncia do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também foi notícia na imprensa internacional. O jornal espanhol El País disse que Jair Bolsonaro perdeu a peça mais preciosa de seu governo. O inglês The Guardian chama Moro de ministro celebridade e diz que a demissão cria um conflito político no momento em que o Brasil sofre para conter a pandemia de coronavírus. Na França, o Le Monde ressaltou a acusação de Moro de que houve ingerências políticas de Bolsonaro em assuntos judiciários. Nos Estados Unidos, o New York Times lembrou que o ex-juiz federal se tornou a face do combate à corrupção que varreu a América Latina. O argentino La Nación disse que a renúncia de Moro priva Bolsonaro de um colaborador que encarnava as promessas eleitorais de luta contra a corrupção. Alimentos garantidos na mesa do brasileiro. Uma plataforma digital que conecta fornecedores, restaurantes e consumidores é uma das soluções que apareceram nessa crise.